Olá, gente, tudo bom? Deus é perfeito. Deus é perfeito e Ele nos surpreende sempre. A Bíblia diz que Ele usa as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Estou falando dessa CPI, né? O senador Cajuru, de uma forma muito covarde, muito traidora, abriu uma CPI, pediu, né, ao STF uma CPI para investigar o presidente da República pelos crimes, supostos crimes contra o Covid, se bem que o presidente liberou todo o dinheiro possível a mando do STF e pelo próprio STF foi proibido de atuar na pandemia. No entanto, a culpa das mortes cai sobre ele porque o objetivo é tirar Bolsonaro do governo. Eles têm que tirar Bolsonaro do governo até 2021, porque se não tirar 2021, 2022 já era. Bolsonaro está com tudo, o Brasil está ao lado dele. Quando o Bolsonaro vai às ruas, contrasta completamente essas pesquisas malucas que dizem que o Lula estaria na frente dele. É um absurdo, o brasileiro não é bobo, o brasileiro acordou. As pesquisas, Datafolha, Ibope, seja lá o que for, não tem mais credibilidade nenhuma na opinião popular e Bolsonaro está reeleito, estará reeleito a partir do ano que vem e se fosse hoje as eleições, com certeza estaria reeleito hoje. Não será diferente, eles sabem disso. O pavor deles é ficar com Bolsonaro mais 4 anos, porque Bolsonaro foi aquele que veio com a proposta de eu não roubo e eu não deixo roubar. E esse pessoal, eles estão com síndrome de abstinência. Eles não conseguem ficar sem a corrupção, sem o desvio do dinheiro público. Eles não conseguem ficar... o dinheiro público, para eles, é o oxigênio que eles respiram. Eles precisam da corrupção. Eles vivem disso. E agora tem um presidente que se impôs ao sistema. E isso incomoda muito. Incomoda demais. Então fizeram essa CPI, o ministro Barroso determinou de uma forma monocrática e ditatorial ao Senado. O Pacheco rebaixou-se, não sei porquê, ele tinha autoridade de dizer, não, vou fazer, nós temos outras prioridades, e esse momento não é um momento próprio para a CPI, vai travar as pautas de interesse da nação, mas não, ele, por interesse que só eles sabem, naturalmente não foi de graça isso, alguma coisa rolou, né, e ele aceitou de cabeça baixa, humildemente, fervilmente, a determinação do ministro. E abriram a CPI. Só que depois de muita pressão, todo mundo chamando de Cajuru de traidor, todo mundo pressionando o Pacheco não tinha como, depois de o Girão conseguiu assinaturas suficientes para incluir a CPI também dos governadores e prefeitos, então o Pacheco não tinha como atender ao ministro Barroso, que é inimigo declarado do Brasil, declarado, é comunista assumidamente, e não atender a do Girão. Então incluíram a CPI. Incluíram a CPI também dos governadores, dos desvios de milhões. E foram muitos milhões para o Rio Grande do Sul, para o Rio Grande do Norte, para São Paulo. Onde está esse dinheiro? Onde estão os hospitais de campanha? Por que São Paulo é o estado que mais morre? Se São Paulo fosse um país, morreria mais do que o Brasil. O governador vai ter que explicar. Então, quando o Pacheco tomou essa decisão, forçado pelas assinaturas e pela pressão popular, Bolsonaro chegou e ficou tranquilo. Que bom, agora vai incluir todo mundo, o que é justo. Se é para julgar um, julga todos, porque Bolsonaro foi impedido de atuar na pandemia. E todo o poder que pertencia ao presidente arbitrariamente foi dado pelo STF aos governadores e prefeitos. Então, Bolsonaro, a única coisa que ele podia fazer é liberar o dinheiro. Por que ele é o responsável pelas mortes se ele liberou o dinheiro? E por que o ministro proibiu que se investigasse o que os prefeitos e governadores fizeram com o dinheiro? Claramente, obviamente, o único objetivo era atacar o presidente, era destruir o presidente, destronar o presidente até esse ano,
porque eles sabem que ele vem com força total para o ano que vem. E já está reeleito, eles sabem disso. Então tentaram de todas as formas, de impeachment de todas as formas, jogaram óleo no mar, acusaram ele de queimar a Amazônia. Se caiu um meteoro na Terra e destruiu um Estado brasileiro, a culpa vai ser do Bolsonaro. Eles querem destruir o Bolsonaro, quer culpar ele de tudo no Brasil e queimar a imagem dele no mundo. Só que quando o Bolsonaro soube que a CPI será mista, ele ficou feliz. Que bom, agora vai investigar todo mundo. E os governadores ficaram desesperados. Dória está incomodado, dizendo que isso é uma farsa de Bolsonaro. Como assim uma farsa? Se eu sou culpado de alguma coisa e tem mais alguém comigo envolvido, investigue a mim, investigue todo mundo. Porque só o presidente. Para pensar, o STF mandou que o presidente ficasse fora da ação do Covid, da pandemia, e só liberasse o dinheiro. Ele fez e liberou muito dinheiro. E os governadores usaram esse dinheiro para outros propósitos. Só Deus sabe onde está esse dinheiro. Deus e eles sabem onde eles botaram esse dinheiro. Agora a CPI vai descobrir o que foi feito disso. E vai ter muita gente na cadeia. Vai ter muita gente tendo que responder o que fizeram. Eis aí a tranquilidade do presidente e eis aí o desespero dos governadores. A tranquilidade do presidente Bolsonaro com a decisão do Pacheco em fazer uma CPI ampla mostra quem está certo, mostra quem são os exterminadores, quem é que realmente é responsável por todas essas mortes. E o Brasil já sabe, mas vai ficar só claro para todo mundo. Vai calar a boca dos haters, vai calar a boca daqueles que vão para a televisão, para a internet, encher a boca, encher o peito, chamando o presidente de assassino. Não vai ter o que falar. E aí, governador Dória? E aí, Fátima Bezerra? E aí, Eduardo Leite? Onde estão os milhões e bilhões que Bolsonaro enviou para vocês? Vocês vão ter que dar conta. Há males que vêm para bem. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que amam a Deus. Não se brinca com Deus. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Você já ouviu falar em Faraó? Faraó era o exército mais poderoso da época no Egito, nos tempos de Moisés. Tá? E ele sentia Deus. Ele tinha que ser adorado e temido. Tá? Se levantou contra o povo que Deus escolheu para chamar de seu, o povo de Israel. Então foi afrontar a Deus. Todo mundo conhece o que houve com o poderoso exército de Faraó. Leia a Bíblia, leia o livro de Êxodo, você vai saber o que Deus fez. O nosso Deus é o mesmo, não mudou, nunca vai mudar. Quantos presidentes do Brasil já teve que lá no palácio chamou o povo para orar, pediu jejum, invocou o nome do Senhor? A palavra de Deus diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Tá? E o Bolsonaro é o único presidente que nunca teve vergonha do nome do Senhor, convidar uma nação para fazer jejum, se colocar aos pés do Senhor. Qual presidente você já viu fazer isso? Tá? Deus honra aqueles que o honram e Deus abate aqueles que são orgulhosos. Essa CPI mista, ampla, que eles tanto queriam, que o ministro queria, mas não sabia, não queria que fosse ampla, queria que fosse só contra o Bolsonaro, jogou ele na armadilha deles. Vocês vão ter que dar conta, viu, ministro Barroso? E a CPI da Lava Toga também tem que ser aplicada. E o impeachment de Alexandre de Moraes, de Gilmar Mendes, vai acontecer. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês se sentem poderosos, mas Deus é todo poderoso e Jesus Cristo é e sempre será o Senhor. E todos os reinos subsistem até o dia que ele diz, basta. E o tempo de você está chegando, tá? Todas as coisas contribuem para o bem daquele que amam a Deus. Bolsonaro, Deus é contigo. Deus é contigo, Deus envergonha aqueles que se levantam contra ele e contra o povo dele. Eis aí, armaram uma rede contra você, Bolsonaro. E como Amã, lembra de Amã, da Rainha Esther? Ele armou uma forca para Mardoqueu. Deus jogou ele na própria forca que ele armou para Mardoqueu. Eles armaram uma rede, uma forca para Bolsonaro. E eles foram pegos nessa rede, nessa forca. Porque Deus é maior. E agindo Deus, quem impedirá? O STF? O ministro?
Quem impedirá? O Senhor é Deus. Muito bom que a CPI mista aconteça. Vai travar o país, é isso que eles queriam, tudo bem, mas que trave o país e que leve esses ladrões corruptos para a cadeia e mostre ao Brasil e ao mundo quem são os verdadeiros genocidas. E não é Jair Messias Bolsonaro, e todo mundo sabe disso. Valeu, fica na paz.